Fui atacado, infelizmente. E o que vem depois? Como fazer a forense? Por mais que essa não seja a melhor das realidades, é a realidade que nós vivemos atualmente, né? Uma onda de ataques cibernéticos vem assolando muitas e muitas empresas. E até um fato muito interessante que a ESH mostrou em 2021, que teve um crescimento de aproximadamente 54% em incidências de ransomware em relação ao ano de 2020. Então, ou seja, isso está virando um grande negócio, né? E muitas vezes acontece por fatores que fogem do que as nossas mãos conseguem fazer, foge do nosso controle, né? Bom, a empresa foi acometida. E agora? Esse é o tema do Safe Talks de hoje. Roda a vinheta. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou André Pastre, especialista em segurança da informação, comediante nas horas vagas e, claro, o host desse podcast que vos fala. Para tratar esse tema, eu trouxe aqui Alexandre Siviero, um grande amigo, um grande parceiro aí do universo de segurança da informação, que hoje ele é um dos especialistas em segurança da informação da ESH, um cara que manja alguma coisinha, pouquinha coisa, né? De forense também, e vai falar conosco sobre esse tema. Ale, depois do ataque, houve a remediação. Como que a gente pode fazer essa forense? Então, cara, tem dois tipos de forense que a gente vai endereçar depois que já teve remediação, depois que começou já a voltar ao ambiente. Uma delas é o que a gente chama de post-mortem, que é realmente para entender o que aconteceu. Então, tá bom, em alguns casos o que aconteceu é óbvio. Você bateu um ransomware, é óbvio, bateu um ransomware. Criptografou e acabou. Tem o seu wallpaper te diz isso, não precisa de forense para isso. Mas você quer saber exatamente por onde o cara entrou, o que ele fez, como fez. E tem outro ponto também, você está voltando ao ambiente. Beleza, normalmente você volta backup, esse tipo de coisa, volta snapshot máquina. Mas como a gente não sabe ainda como e quando esse carinha entrou, quem te garante que o snapshot não está comprometido? E isso acontece às vezes também. Você volta o backup todo feliz e faceiro lá, voltou o backup, daí você voltou o acesso do cara também. Estamos operacionais, só que não. Exato. Não, vocês estão operacionais, só que o cara também, no seu ambiente. O cara também, aí, perfeito. E até uma pergunta que eu já começo colocando é o seguinte. A empresa foi atacada, né? Então, assim, ela está despedaçada. Dois lados precisam seguir. O primeiro, ela precisa juntar os cacos, né? Ou seja, ela precisa tentar se recuperar para voltar a atuar, para voltar a ficar de fato operacional, seja com backup, limpo ou sujo de alguma forma. E dentro dessa mesma pergunta eu te faço, quanto tempo leva para a gente fazer uma forense em média? Óbvio que cada caso é um caso, mas quanto tempo em média, enquanto a empresa se repara e se posiciona no mercado, quanto tempo em média você precisa para executar uma forense e entender origem e destino do negócio? Então, é bom que você já começou falando que depende, porque, cara, forense é que nem você perguntar coisa para advogado, a resposta sempre é depende. Depende. Mas é o seguinte, eu gosto de colocar pelo menos um dia. A gente depende de outras coisas também. Quanto mais riqueza de informação e variedade de fonte de informação, melhor. Então, em alguns casos, se tem o pessoal, às vezes da ESH, às vezes da própria empresa que lida com a parte lá de antivírus, log, firewall, esse tipo de coisa, às vezes eles me entregam uma receita de bolo já quase pronta. Aí a forense é mais rápida e eu já vou ter um ponto de partida. Agora, se eu não tenho ponto de partida algum, aí demora mais. Aí pode levar dias, pode levar semanas. Tá, isso eu acho que é um grande problema, uma grande realidade, né? Porque, embora seja uma dura realidade, de novo, é uma dura, mas é uma realidade, né? As empresas não têm uma comunicação 100% franca entre as áreas. E quando eu falo comunicação, eu falo também documentação. Sim. Cara, eu fico imaginando assim, para a gente contextualizar para quem nos assiste, cara, como que é fazer uma forense do zero? Assim, criptografou. Cara, cadê a matriz RACE? Eu chego por onde? Cadê o gabinete de crise? Tá aqui, tá nessa sala, legal. Me dá um acesso à rede aqui. O cara, rede, senha, Wi-Fi. Você já enfrentou? E se já enfrentou alguma situação dessa, como que você fez para caminhar dentro disso? Então, primeiro que é muito verdade. A galera brinca, inclusive, mas é verdade. Que os caras que impactam mesmo com ransomware,
é normalíssimo que eles conheçam a rede interna melhor do que os caras da própria empresa, para conseguir afetar o máximo de coisa possível. Tem coisa que é bagunçada mesmo, o começo do zero. Eu já tive mais casos de instruir pessoas remotamente para colher evidência, esse tipo de coisa, etc. Mas eu já tive casos também de entrar em data center e esse tipo de coisa. Você ir fisicamente no data center, plugar no serial no servidor. Naquele friozinho legal. Para quem nunca entrou em data center, entra num frigorífico de açougue, é a mesma coisa. É isso aí, de blusão e pela, não sei se o pessoal de fato sabe, mas assim, eu já trabalhei em data center, cara. Tem uma blusa na entrada, porque a gente não fica 10 minutos, né? A gente fica 10 horas, às vezes, dentro do data center. E curvado naquela mesinha super ergonômica. Com uma tela que sai do rack, né? Então, tem esses casos também. E, cara, normalmente a gente evita a rede, porque... Qual que é a ideia? Eu dei 2 tipos de análise, né? 2 tipos de forense. E, principalmente para post-mortem, para mim, quanto menos alguém tiver mexido naquela máquina que eu vou investigar, melhor. Isso inclui desligar a maldita máquina, não desliga a máquina. Então, a gente parte do princípio que aquela máquina ainda está comprometida. Então, ela vai estar isolada da rede, né? Ela pode estar sem conectividade nenhuma com qualquer rede, ou ela pode estar isolada na VLANzinha dela, que não conecta com nada, etc, etc. Mas, normalmente, o mais off ou mais isolado da rede total que você puder fazer isso, melhor. Que geralmente o pessoal também... Já vi casos, né? Já acompanhei casos de forense e post-mortem, que o cara arrancou o cabo, desligou a máquina, colocou a máquina numa sala. Eu falei, gente, não é Covid. É ransomware, né? Não vai passar para a pessoa, tenha calma. E às vezes eu já vi casos que a pessoa não sabe isolar a máquina na rede, cara. E não é empresa pequena, às vezes, assim, o cara... Assim, eu até me pergunto se não é pelo estresse da situação que a pessoa está no momento, né? Eu conheci pessoas que sofreram ransomware. Cara, os caras tiveram burnout nível 2. Meu, o cara, como os mais antigos vão lembrar, o cara colou platinado, assim, meu. O cara despiroca, porque chega num ponto que ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir, né, cara? E assim, como não existe uma documentação muitas vezes clara... Qual que é o teu maior desafio quando você acessa uma máquina ou vai atuar numa forense e não tem uma matriz assim para você saber a origem disso? Eu acabo, até para mitigar um pouco isso e também para eu não me perder entrando muito nos buracos sem fundo, buraco sem fundo é um negócio que eu aprendi no breve tempo que eu fui brincar com aquelas maquininhas de invasão. Eu sou uma desgraça em invasão, mas eu brinquei. Hack the Box, uma época. E buraco sem fundo você começa a investigar um negócio que no fim das contas não tem nada a ver com o rolê que você quer. Mas você fica lá escovando o bit, virando meia hora, etc. Então eu tento ter sempre a mesma rotininha, independente do quanto eu sei da forense de antemão, para olhar. Primeira coisa que eu vou botar para fazer, porque demora também, é montar timeline. Então, cara, memória tem muita coisa e eu consigo montar uma timeline muito legal só a partir da memória. Tipo, entrando um pouquinho mais na parte técnica, disco NTFS, ele tem lá aquela tabelinha mestra dele que vai falar os arquivos, data de criação. Existe uma cópia disso em memória. Legal. Então, e isso é muito legal, inclusive para ransomware, porque normalmente uma das coisas que o ransomware faz é mandar essa tabela para o espaço. Então, uma das coisas que eu vou pegar logo no começo é extrair, por exemplo, esse tipo de informação e algumas outras também, para depois conseguir ir consultando e, sei lá, estou suspeitando de um processo tal, ou de um executável tal. Quando isso caiu no disco? Quando isso rodou a primeira vez? Quem rodou? Onde está? Esse tipo de coisa me ajuda também a evitar eu parar de cavocar uns negócios que... Sabe-se lá Deus de onde que surgiu, de onde veio, para onde vai, né? Porque é esse realidade, é mais risco, cara. E isso é engraçado também. Tem um episódio dos Simpsons que o Sr. Burns vai no médico. E daí os caras viram para ele e falam: não, o senhor está muito saudável. Eu não tenho doença dele. Não, o senhor tem muitas doenças, inclusive algumas que acabaram de ser descobertas. No senhor. No senhor. Então, assim, é muito comum, cara. É verdade, tá? É verdade. É muito comum que eu vou olhar uma máquina, não tem só o ransomware ali.
Aí tem um monte de tralha, ativador de Office, emulador de Super... Eu não sei a dificuldade do ser humano de baixar um emulador de Super Nintendo, que é um emulador de Super Nintendo. Não é difícil, mas... Então tem um monte Certas de lixo. tarefas são um cubo mágico, né, cara? E daí para você separar esse tipo de coisa também é complicado. E você conseguir dizer ou não, tipo, tá bom, tem um Edgeware aqui, ele tem a ver com ransomware ou ele só tá aqui enchendo o saco porque, enfim... Porque tá aí, né? E até é muito legal essa questão de Edward, de emulador, porque o Global Risk Dialogue, é treta para falar o nome, Global Risk Dialogue, ele fez um estudo, cara, ele avaliou que, em média, 57% dos ataques de ransomware que vem acontecendo aí nesses últimos tempos, vem acontecendo por interface humana, ou seja, causados por humano. Você acha que faz sentido, cara, isso? Cara, faz. Por N motivos. O primeiro, e é um movimento que a gente tem começado a ver mais, o mínimo esforço sempre é maravilhoso. Eu sou grande defensor do mínimo esforço e os caras de ransomware também. Então tem um tempo que o pessoal de ransomware começou a... Por que eu vou gastar recurso e tempo para eu invadir? Eu vou num mercado de dark web e eu compro credencial comprometido. Perfeito. Então, e tem alguns casos que são... Não é ransomware, mas o Lapsus lá, os adolescentes do Reino Unido tocando o terror em todo mundo. Eles conseguiram muito dado de empresa para invasão, sabe como? Twitter, Facebook, essas coisas, elas têm um canal, eu acho que até o Mr. Robot mostra isso em alguma temporada. Elas têm um roteiro emergencial para fornecer informações de usuários em casos de risco de vida, principalmente risco de suicídio. Os caras se passavam por Facebook, gente da polícia para conseguir dados pessoais de pessoas que eram alvos deles e depois empregava aquele dado para invasão. Excelente. Duplo fator de autenticação, teve uma... Eu não vou me lembrar o grupo agora. Eu não vou lembrar, mas... O jeito que os caras subverteram duplo fator de autenticação é ótimo. E eu falo para todo mundo, tem 2 tipos de duplo fator. Né? Tem um númerozinho lá, que você pode colocar, e tem a notificação push. Tem o número que fica lá no token, né, rotativo, e o push. Boa. O push, eu sempre falo pra galera, mano, não põe push. Por quê? Eu já vi caso lá fora, não que eu atuei, mas tipo, vi o relatório do pessoal, de FIR report, esses negócios. Eles conseguiram acesso... Simplesmente porque eles ficaram pentelhando a vida do cara, tentando entrar na conta dele sem parar. Uma hora o cara vai, para essa desgraça. Às vezes alguém pega o celular dele e clica, né? Algo, filho, esposa, fala, esse negócio aqui, deixa eu ver o que é. Qual que é teu usuário e senha aqui? Aí tu vai lá e coloca, pronto, parou de piscar aqui. Sim. Isso acontece. Isso me leva a pensar, cara, que... Talvez, né, e só talvez, pudesse reduzir muito tendo treinamentos, né, cara, de cibersegurança específico. Não só treinamento de phishing, mas treinamento propriamente de cibersegurança para os funcionários. Isso é um negócio que não tem muito, né, cara? Sim. Você tem visto hoje no Brasil... Eu vejo fora do Brasil uma consciência muito madura, até da questão emergencial rolando por conta disso. Mas, de fato, no Brasil não tem. Você viu algum início disso vindo para o Brasil, cara? Então, o treinamento de phishing eu já vi alguns, mas assim, treinamento de phishing especificamente é um negócio que é meio complicado e eu entendo porque é complicado. Eu nunca fiz, nunca apliquei nem nada, mas o risco de qualquer treinamento desse tipo de cyber é você não criar uma situação que você vai, ao invés de aproximar a galera da empresa, você vai alienar. Por quê? Tem uns caras que fazem treinamento de phishing que eles não têm mãe, cara. Na moral. É uns treinamentos de... Juro por Deus. Treinamento de phishing que... se você... Se você faz treinamento de phishing usando e-mail, falando de demissão, falando de bônus de Natal, falando de promoção... Não. Você acabou de ganhar aquela comissão inesperada. Não, clique aqui. Pô, bicho, o cara vai clicar. Véio. O cara vai clicar. Ele vai clicar e assim, é um negócio de... Opinião minha, tá? O treinamento de phishing não é também aquele bagulho vexatório, ridículo, do tipo, vou ter que ficar assistindo aqueles vídeos de 95. Não, é pra você não só evitar cair no phishing, como você saber o que fazer se você cair no phishing.
Se você torna a vida do humano um inferno porque ele caiu no seu negócio de phishing, primeiro você vai causar o problema contrário. Eu juro que eu já vi casos de pessoas que simplesmente apagaram coisas legítimas do trabalho por medo do bendito treinamento de phishing. E em outros casos também que o cara às vezes não quer contar. Porque você não passou para ele a importância de... E nem a importância... Tá bom, eu caí. A consciência que eu faço disso, de fato, depois que eu caí? Porque se ele cair no mundo real, ele não vai assistir um treinamento lixo de 95. Ele vai ter que acionar uma série de coisas. Exato. Isso aqui eu me lembro que há 20 anos atrás as empresas mandavam embora porque alguns dos critérios era quem não participava de ginástica laboral. Nossa! Hoje a gente pode elencar que o cara que não faz o treinamento de phishing, o treinamento de cyber, pode ser, porque de fato ele expõe, né? A gente está fora da empresa, mas nós dois trabalhamos na mesma empresa, que é de cyber. A nossa vida, quer queira, quer não, fica semi-exposta. Então, cabe a gente tomar algumas rédeas de algumas situações, né? Uhum. Agora, cara, trazendo assim para o caso, esses casos que aconteceram nos últimos anos aqui no Brasil, você acha que faltou... eu queria uma visão tua em relação a isso. Se faltou uma divulgação melhor do caso... se faltou eles explicarem melhor o vetor de entrada, o que foi, por quê. Teve um caso muito famoso, que não citaremos o nome, que, cara, foi de uma empresa que um cara achou um pendrive e o cara hackeou uma senha do Kerberos do cara e aí pá, o cara, ganhou privilégio muito rápido, em 3 semanas o cara criptografou a empresa inteira. Você acha que faltou uma melhor divulgação, uma melhor explicação do que aconteceu? Qual que é a tua visão em relação a isso? Então... eu acho que às vezes falta, porque uma coisa que a gente tem que levar em conta, e as pessoas já me apontaram que elas adoram quando eu me refiro a pessoas que não são de segurança de TI como pessoas normais, mas desculpa se é verdade, ninguém dessa área é normal. Faz todo sentido. Exato. Mas, assim, tem muita coisa que pra gente que é da área acaba sendo compartilhada. Porque a gente conversa com o pessoal e, assim, os contatinhos vão tão longe que eu já tive caso de evento de segurança no Brasil que quem me avisou foi gente fora. Caraca. Então, assim, isso pra gente rola. Mas pra galera que não é da área, que vai consumir o quê? Jornal, comunicado aos clientes, aqueles e-mails e etc, etc, vem pouca coisa. Claro, a parte de... Faz sentido eu compartilhar com a velhinha de Taubaté, o saudoso Veríssimo, que não, porque foi um pass the hash. Não, cara. Mas algumas coisas também a gente acaba... não precisa pecar pelo excesso, mas às vezes peca-se pela falta. Então... Será que esses caras não querem se expor? Tipo, não quero expor a minha fraqueza. Só que às vezes a fraqueza dele... é a fraqueza de mais 10 empresas do mesmo segmento. E não só isso, né? Não é de hoje que o pessoal sabe que segurança por obscuridade não é segurança. Faz todo sentido. Então... É um absurdo, mas faz todo sentido. Faz. E, assim... eu entendo também que tem um timing para isso. Eu não vou entrar na seara do pessoal de outras áreas, comunicação, jurídica, etc. Marketing. Mas mesmo do ponto da gente que está investigando o negócio... eu, pessoalmente, sou meio avesso a começar a compartilhar coisas logo no começo, porque eu não quero enviesar a minha investigação. Então, e uma coisa que eu acho muito importante para todo mundo, que é um negócio que eu me forço a fazer o tempo todo, se você não sabe, você fala que você não sabe. De boa, não é demérito não saber, né? Ou se você suspeita, você fala que você suspeita. O problema da gente tentar falar muito no começo... primeiro, a gente tem muita chance de ficar mudando a história 500 vezes, daí isso vai criar mais desconfiança do que ficar quieto. E segundo, a gente corre o risco, e isso é pior do ponto de vista de segurança e de garantir que o ambiente está íntegro e etc. para recuperar, a gente corre o risco de enviesar a análise porque o discurso começa a ecoar tanto num negócio que alguém soltou um telefone sem fio que podia ser, que alguém achou que fulano, ciclano fez, né? Exatamente. Isso daí é bastante... Eu acho extremamente delicado, ainda mais se falando em Brasil, né, cara? O Brasil ele tem um sério problema. O brasileiro como todo, eu e você que somos descendentes de italiano, né? Mas já no Brasil, desde o vô, então me considero 100% brasileiro.
O brasileiro ele tem um defeito, cara. O cara descobriu uma informação. Ele pega aquela informação e ele oculta, cara. Assim, não deixa a câmera saber. Não. Cara, quando na verdade ele deveria pegar aquela informação e abrir para o mundo, né, cara? Sim. Você acha que isso é o quê, cara? É uma insegurança que leva o cara a ter esse apego emocional com a informação? O que você acha, cara, que é a raiz desse mal? Putz, o pior que eu já vi isso em vários locais diferentes de segurança, não só com incidente. Eu conheço gente que tem umas paranoia, umas maluquice com conteúdo de curso, esse tipo de coisa, que não é nem medo de pirataria mais. Parece que você está entrando para a guilda dos alquimistas do século XVI. Vamos aprender a fazer ouro usando pasta de dente. Não ensina para o cara a rodar sede com barra... Mano, mas... eu acho que, primeiro, tem esse problema de vamos proteger com obscuridade. Segundo, eu acho que tem muita questão de ego. Então, a galera fica com aquela de não, mas eu vou expor e o pessoal vai me zoar e etc. Cara, na verdade, tá todo mundo na mesma. Tá todo mundo na mesma. É verdade, cara. Eu sou professor universitário, né? Eu dou aula em pós-graduação e graduação também. E às vezes eu faço alguma pergunta dentro de sala, eu falo assim, sei lá, tal protocolo, você sabe como é que funciona? Sim. Legal. Fulaninho, vem aqui, titio, mostra aqui na lousa da verdade aqui, escreve aqui. Não, você tá com vergonha? Então tá bom, fala daí da mesa. Na verdade eu não sei. Não, tudo bem, não sabe? Bom, já que você não sabe, eu vou perguntar pro coleguinha do lado, né? Fulanito, e você? Também não sei. Fulana... mas ninguém sabia, por que vocês falaram que sabia? O cara tem a vergonha de assumir que ele não sabe, né? E não é vergonha. Eu vejo também que a gente tem esse reforço na não divulgação da informação e o medo em dizer que eu, de fato, não sei. E, assim, eu acho que em alguns casos, daí isso assim... eu não vou dar o exemplo da data, não sei o quê, porque eu estou tentando evitar falar palavrões, mas assim, a minha experiência é completamente... Estrofobélica, olha. Não tem tendência de nada, mas assim, experiências pessoais minhas, ensinando coisas para outras pessoas. Tem muitas vezes que o pessoal não tem noção que eles não sabem. Exemplo meu mesmo, nem falando de forense, falando de malware mesmo. No começo, quando eu tentava trocar figurinha com a galera, passar um pouco de coisa que eu sabia para eles, pegar coisa que eles sabiam para mim, depois eu fui descobrir que era uma catástrofe. Porque assim, eu virava pra galera e falava, você sabe o que é um processo do Windows? Todo mundo, sei o que é um processo do Windows. Daí, beleza, eu assumia que, primeiro, o cara sabia mesmo, e segundo, ele tava no mesmo nível que eu tava, a gente tava falando... De igual para igual ali, no mínimo, né? Daí eu pegava, você sabe o que é um processo? Beleza. Tá bom, vamos começar a ver estrutura de memória de userland, estrutura de memória de kernel. E daí o cara ficava assim... E daí, a melhor coisa foi quando eu perguntei para uma pessoa e eu falei, mano, mas assim, você sabe como um executável vira um processo? O cara, não, mano, na moral, não sei. Beleza. Eu peguei o mesmo tempo para mesma explicação, que antes eu gastava 1 hora pros dois, vai? Antes era 50 minutos mostrando estrutura, com offset, com nome, com tipo de data e etc. E no finalzinho explicando o que eu queria explicar. Esse daí foram 45 minutos no Paint, explicando que diabos é um processo, para que o processo serve, como é que as coisas vão parar lá e para que elas servem. E os últimos 15 explicando o que eu queria explicar. Muito melhor. Faz todo sentido. E é esse cara que não pergunta por que não entende, vai trabalhar na minha empresa como especialista de cyber, e aí toca eu e o Ale lá salvar o rolê no final do dia, atuar na forense, porque muitas vezes o cara não entendeu que o executável vira processo, que é um processo, que não é um executável. Maravilha. Ale, agradeço muito pelo papo de hoje, cara. Queria te agradecer assim imensamente, porque foi bastante esclarecedor para nós, né? Trazer um pouco à luz do tema da forense, né? Explicar, trazer algumas experiências aqui. E queria saber se você quer deixar algum recado aqui para os teus fãs, deixar as tuas redes sociais. Meus fãs é ótimo. Os fãs das camisas do Ale. Gente, vocês não sabem.
Eu quase comprei um boné dourado para combinar. Eu falei assim, a gente tava na loteria aqui, o pessoal da produção aqui, ó. Falei, gente, eu vou comprar um boné dourado que ele vai vir de dourado. Errei, ele veio com a camisa muito mais bonita. Ainda bem que eu não comprei. Cara, é o que eu falo pra todo mundo. É 50% GTA Vice City, 50% Agostinho Carrara. Boa. Mas... Cara, recado... Putz, primeiro, você tocou num ponto muito importante. Compartilha conhecimento. Eu sou tipo o ET Bilu da segurança, velho. Boa. Só que ao invés do busquem conhecimento, é compartilhe o bagulho. Claro. Mantenha o jurídico... não faça um jurídico matar o Alexandre, tá? Justo. Mas o que puder compartilhar, compartilha. E pronto, porque se todo mundo compartilha, se aprende com o incidente do outro, você tranquiliza as pessoas durante o seu incidente também, e ao longo do tempo o pessoal como um todo acaba ficando mais protegido. Então... A informação boa é a que eu tenho. Se compartilham, ela chega até a gente, né? Maravilha, Ale. Quer deixar teu Instagram, teu LinkedIn pro pessoal? Cara, o meu LinkedIn é Alexandre Siviero. Boa. Também é uma foto com uma camisa sensacional. Faz todo sentido. Eu acho que dá pra ver essa tatuagem lá, então se vocês ficarem em dúvida, ela aparece lá também. Boa. E também se entrar... Cara, não é difícil saber que é o meu LinkedIn. Você entra ali, tem uma lista de artigos de coisa que não dá pra entender nada, que você olha e fala que espécie de problema o ser humano tem pra gostar disso, sou eu. Instagram e afins, eu vou me reservar, porque toda vez que eu invento de falar alguma coisa a respeito do Zuckerberg, eu sou bloqueado da rede social. Então, meu LinkedIn é sempre em português, tá? Eu faço questão, porque tem principalmente coisa de memória, esse tipo de coisa difícil de achar em português. Mas como segurança global. Exato. Eu tenho um Twitter, que eu interajo muito com a galera de fora, então tem uns negócios legais. Eu tenho umas coisas que não são esmiuçadas o suficiente para virar artigo, esse tipo de coisa, mas que estão no Twitter, com a ressalva de que elas estão em inglês. Boa. E é Dodô_Sec. DODO_Sec. Show. Agora vai, hein? Ale, muito obrigado pelo papo. E assim nós encerramos mais um episódio do Safe Talks de hoje. Na próxima nós teremos mais um assunto quente desse mercado de cybersecurity e, claro, mais um convidado super especial. Acompanhe na ESH e nas mídias sociais para continuar por dentro das principais notícias de segurança da informação. Se você gostou desse episódio, deixe um comentário, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. E se você quiser questionar, trazer ideias sobre mais algum novo tema, traga para nós safetalks21@gmail.com. Repita, safetalks21@gmail.com. Até a próxima! Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.